Você sente aí que o digital ficou mais difícil, que parece que todo mundo tá ganhando dinheiro, menos você, que tá tudo meio complicado? Então fica nesse vídeo que eu acredito que ele é para você. Vamos lá, o digital morreu, né? Não dá mais para dar certo no digital. O que está acontecendo? Por que tá tão difícil? E para a gente começar a conversar sobre isso, a gente precisa voltar um pouco para o passado, entender como as coisas funcionavam antes e como elas estão funcionando agora. Antes, eu vou pegar aqui um contexto que eu coloquei de 2018 até 2023, mais ou menos, tá? 2018 a 2023, os lançamentos eles estavam em alta. Então você tinha ali grandes players ali do mercado, Érico Rocha, Ícaro de Carvalho, caras grandes ali fazendo lançamentos estratosféricos e você olhava para aquilo e falava, nossa, isso funcionava muito bem. De fato. Só que naquela época o que dava muito certo e por que isso era muito foda, né? Porque os lançamentos eles seguiam uma lógica de crescimento muitas vezes orgânico de audiência e um foco em low tickets. O que é um low ticket? Né? Um produto barato em cursos. E um exemplo para deixar tudo isso mais simples é você pensar justamente em uma questão de mercado financeiro, por exemplo. Né? Imagina que eu descubro o Bitcoin. Eu descobri o Bitcoin. E aí eu começo a falar ali sobre Bitcoin. Até então só eu sabia, então é uma coisa que valia mais, porque poucas pessoas tinham acesso. E eu começo a falar sobre Bitcoin nas minhas redes sociais e tal. O que vai acontecer com o Bitcoin? Quanto mais gente compra Bitcoin, menos ele vale. Isso com qualquer coisa que você for fazer. E com lançamentos foi exatamente isso que aconteceu, cara. Muita gente fez, as estratégias ficaram manjadas, todo mundo sabia exatamente, né, o que era aquilo, que era um evento de 100% online, 100% gratuito, e isso caiu em desuso. Isso acabou ficando meio chato, todo mundo já sabe que isso é lançamento. Né? E aí a gente vem e faz um paralelo, então a gente entendeu como é que tudo isso começou. Começou lá em 2015, na verdade, veio até 2022, por aí. E a gente tem a realidade atual, onde as pessoas estão dizendo que estão ganhando menos dinheiro, o custo por lead, por seguidor, ele está ficando cada vez mais caro. Todo mundo que eu converso me traz a mesma percepção. Mateusão, parece que o digital está ficando mais difícil. E é verdade isso? Até é, mas existe uma outra forma de você pensar que vai te fazer entender melhor. Eu coloquei aqui na minha cola dos meus tópicos para a gente ir conversando. A primeira coisa que mudou hoje na realidade é que o orgânico ele já não é mais o mesmo. Então antes, você na época ali da pandemia, né, tava todo mundo fazendo live, o caramba 4, você abria uma live e conquistava muitos seguidores, você conseguia trazer muita gente barata, o lead, cara, na época custava, sei lá, 20 centavos, 10 centavos, hoje em dia tá, sei lá, 18, 20 reais. Então isso fica muito evidente por conta da época da pandemia, era um boom. E o orgânico era muito funcional. Só que hoje em dia, o orgânico ele já não é mais o mesmo. Não é mais tão fácil você conquistar um volume muito grande de seguidores bons, qualificados, interessados, com aquele tesão de querer aprender e fazer as coisas, como era nessa época. E aí a gente vem para o erro. Então, se o orgânico já não é mais o mesmo, isso quer dizer que as pessoas que têm a mentalidade de orgânico, 100%, elas estão fadadas a acabar. Elas estão fadadas a falir, porque elas não têm uma fonte previsível de pessoas que chegam até ela, que se interessam pela mentoria dela, pelo curso dela, para o que quer que seja que ela esteja vendendo. Um infoproduto, uma hora, se você é médico, por exemplo, nutricionista e vende consulta. Então, o orgânico já não é mais o mesmo. Isso é a primeira coisa que você tem que ter muita noção. Depois, eu coloquei até aqui, ó, crescer a audiência por crescer é bobagem. Porque a audiência em si, né, a gente tem uma divisão, eu gosto de dividir a audiência em 3 pontos. O primeiro ponto são a audiência assembleia. Assembleia é 90% da sua audiência. Tá? 90% da sua audiência. Depois nós temos ali vamos dizer assim, uma audiência compromissada. E por último nós temos os apóstolos, os evangelistas. Vamos dizer que essa audiência compromissada, que são os fãs fiéis, eles vão comprar de você 2 a 3 vezes no ano. 1, 2 vezes no ano, dependendo do seu nicho, do seu mercado. E eles são normalmente assim 9% da sua audiência. E os apóstolos e evangelistas são justamente aquelas pessoas da sua audiência, que é o 1%, que vai comprar de você 3, 4, 5 vezes em um ano, dependente do que você estiver trazendo de solução ali para o mercado.
Então, crescer a audiência por crescer é bobagem. Eu cometi esse erro, infelizmente. Então, o meu perfil hoje eu tenho mais de 158 mil seguidores no meu perfil. Tudo isso eu conquistei em 3 meses com o meu perfil. 3 meses, tá? 3 meses. Resultado, as minhas vendas caíram, meu faturamento da empresa caiu e eu tive um burnout nesse meio tempo, porque eu fiquei muito viciado em números, em métricas e, cara, chegava muito seguidor todos os dias. É o famoso efeito viral. Só que isso não me trouxe, de fato, uma constância, isso não me trouxe uma realização. Eu achei que traria, mas não trouxe. Porque a viralização pela viralização, eu coloco aqui, né? Crescer a audiência por crescer a audiência é uma bobagem enorme. Porque isso não vai trazer dinheiro para você. A não ser, e aí nesse caso esse vídeo não faz sentido para você, eu peço até que você saia porque não vai te ajudar, que você queira ser um influenciador, que trabalhe com marcas, com publis, com esse tipo de coisa. Aí essa viralização, esse alcance muito grande, ele até faz sentido. Mas para quem quer crescer negócio na internet, para quem quer construir um sistema de fato de vendas, como eu, por exemplo, construo, né, nos meus programas de mentoria, de consultoria. Inclusive, se você quiser saber mais, o link está na descrição aqui para você falar com o meu time. Não adianta. É bobagem. Você só vai viver de métrica e no final das contas, métrica não paga imposto, métrica não paga conta, métrica não te faz viajar para o lugar que você quer. Isso é só bullshitagem e não faz o menor sentido. Outro ponto muito importante da realidade atual que tornou o digital um pouco mais difícil, entre aspas, é que as pessoas começaram a usar o tráfego de forma inteligente. Então, por que o jogo do tráfego é interessante? Eu quero dedicar uma parte desse vídeo exclusivamente para isso. Por que o uso do tráfego ele é tão importante? Porque o tráfego nada mais é do que o quê? Imagina que você está num lugar, num parque de diversões. Você já foi no Hopi Hari, Beto Carreiro, Disney, esses parques, né, de diversão aí. Esses parques, eles têm 2 tipos de ingresso. Ele tem um ingresso free, que assim, você paga o ingresso, claro, mas é o ingresso normal, o ingresso standard. Você usa o parque, tem direito a todas as atrações, mas você tem que esperar todo o tempo da fila para conseguir chegar naquele brinquedo. E pode ser que no meio do caminho você desista e fale, cara, estou há 2h30, o parque fecha daqui 2 horas e eu quero curtir o resto do parque. Eu não vou vir no parque para aproveitar um brinquedo. E aí você acaba ou chegando até o final da fila e beleza, ou você acaba simplesmente desistindo desse brinquedo e indo para outro. Só que esses parques oferecem outro tipo de ingresso. E esse ingresso, ele é aquele chamado fura-fila. O ingresso fura-fila, ele consiste em um ingresso diferente, onde você tem um tempo de espera reduzido ao máximo. Então, brinquedos onde você ficaria 3 horas esperando, você fica 20 minutos, 15 minutos, meia hora. Então, isso faz total diferença. O tráfego pago ele é como se fosse esse ingresso fura-fila. Ou seja, você pega toda aquela distribuição orgânica que pode acontecer ou não e que você pode acabar cansando no meio do processo, desistindo, querendo parar, e você fura a fila. Você pega o seu dinheiro, dá na mão do Instagram e fala assim, Instagram, aqui está o meu dinheiro, por exemplo. Meta, aqui está o meu dinheiro. Eu preciso que você use esse dinheiro da melhor forma possível para furar a fila da distribuição orgânica e fazer com que eu chegue nas pessoas corretas. Ou seja, eu quero chegar no maior volume de pessoas dentro de um custo aceitável por seguidor e que sejam as pessoas corretas. Esse é o princípio. E por que isso é tão importante, na minha visão? Porque se você tem um negócio, seu negócio precisa dar lucro, ele precisa vender todas as semanas, todos os dias, quiçá. Se você não está tendo isso, é porque você não está conseguindo chegar nas pessoas corretas. Ou talvez, né, tem aquele lance assim, tua marca pessoal pode ser uma merda, teu conteúdo pode ser uma merda, pode ser que tenha de fato isso, a copy seja ruim, você esteja criando um conteúdo genérico. Tudo isso são perguntas que a gente pode se fazer analisando a estratégia ao todo, mas o grande ponto aqui é que provavelmente você não está conseguindo chegar nas pessoas certas, e isso é um grande problema. Porque se você não chega nas pessoas certas, elas não sabem que você existe. Se elas não sabem que você existe, elas não sabem que você tem a solução para o problema delas, e se elas não sabem que você tem a solução, elas não compram a sua solução. É uma questão lógica, uma questão simples. Então você precisa conseguir chegar nas pessoas. Grande parte dessa reclamação que as pessoas me fazem, eu pergunto, você investe em distribuição de conteúdo com tráfego? A pessoa fala, não. Então, aí está um ponto importante para você analisar. Tá? Outro ponto interessante do digital de hoje em dia, de 2025 para os próximos 5 anos, é uma marca pessoal para gerar desejo e confiança.
Porque quando nós falamos a respeito de negócios, de conteúdo, de marketing, dessas coisas, a gente muitas vezes fica muito preso assim, eu vou criar conteúdo, magicamente as pessoas vão chegar até mim e eu vou vender para elas. Mas existe um fator muito importante e extremamente negligenciado pelas pessoas nesse processo. Eu estou olhando para a segunda tela aqui, eu vou voltar a olhar para cá. Pronto. Que as pessoas esquecem que é o fator humano. As pessoas, elas não só se conectam, porque esse é um clichê absurdo, né? As pessoas compram de pessoas, claro. Só que as pessoas não só compram de pessoas, as pessoas precisam de pessoas. As pessoas precisam de pessoas que deem uma direção para as dores que elas vivem, para os anseios que elas vivem. Elas querem pertencer a uma comunidade, elas querem ter alguma coisa para dizer que é sua. Como dizia o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E isso no digital, cara, é o ambiente mais ideológico possível. Tem pessoas de um lado extremo, pessoas do outro lado extremo, pessoas que estão no meio, mas que também têm um posicionamento. Então, a marca pessoal ela é muito importante. Quais são os seus crentes? Quem são aquelas pessoas que você quer atrair? Quem são as pessoas que você não quer atrair? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua grande causa? Para onde você quer levar essas pessoas? E o seu conjunto de símbolos, os seus bordões, os seus mantras, os seus manifestos, os seus rituais diários, como, por exemplo, tem gente que acorda todos os dias e reza e posta que reza todo dia com um insight. Isso são ritos, rituais, bordões, cultos que você faz ali dentro, como se fosse de fato uma prática religiosa dentro da sua marca pessoal. E isso é importante, porque quando você constrói 3 pontos, né? Uma audiência cativa, uma audiência qualificada, pessoas que têm um potencial de compra de você, têm uma constância na produção de conteúdo e têm uma marca pessoal, seria um quarto ponto ali, que seria uma boa oferta que resolve um problema, a chance de você crescer e vender com previsibilidade é muito maior. Porque as pessoas que estão comprando de você, elas estão comprando por uma razão e elas sabem qual que é essa razão. Por alguma forma, você representa algo que elas gostariam de ser, uma aspiração. Você motiva essas pessoas, você inspira essas pessoas, a sua história mexe com essas pessoas. Você tem ali um conjunto de manifesto, de movimento que faz sentido para ela. Então isso daqui também é um ponto interessantíssimo para você pensar nesse digital de hoje em dia. Você que está aí pensando em desistir, largar tudo, pensa nisso. Vai pegando todos esses pontos, depois volta o vídeo ponto por ponto, onde eu falei que o orgânico já não é mais o mesmo, que crescer a audiência por crescer é bobagem, que o uso do tráfego inteligente, marca pessoal. Vai ticando todos esses pontos e fala assim, cara, isso aqui que o Matheusão está falando, eu faço. Eu aplico, eu tenho essa filosofia na minha cabeça, porque se você não tem, vai ficar mais difícil ainda para você, tá? Mais difícil ainda para você. Outro ponto muito importante da realidade atual que você precisa se policiar é sobre a forma de vender. Porque antes era assim, época dos lançamentos, né? Você criava ali o evento, jogava as pessoas para um grupo ou para uma lista de e-mails, depois você fazia o evento, aí você fazia o evento 1, evento 2, evento 3, vendia para essa pessoa e pronto, todo mundo ficava feliz. Bom, hoje em dia as coisas elas estão diferentes, tá? Tem gente que faz lançamento e ganha dinheiro, claro, eu não tô aqui como uma caça às bruxas, né, para caçar lançamento, não, de jeito nenhum. É só uma forma de enxergar as coisas, você pode ter a sua forma e tá tudo bem. Se quiser até comentar aqui o que você acha, é super bem-vindo. Mas o que eu tenho percebido hoje em dia é que uma coisa que dá muito resultado são conversas humanas que geram oportunidades de reuniões. Nossa, Matheusão, mas eu vou ter que fazer reunião, eu não aguento fazer reunião. Olha, não é nem que vai ter que fazer, mas se você quiser ter um resultado mais previsível, é importante que você faça ou que bote alguém para fazer. Porque a reunião ela é um ponto de encontro onde não há quebra. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu vou desenhar aqui, você não vai ver, mas é só para eu me guiar. Imagina que você tem aqui uma conversa de WhatsApp, beleza? Uma conversa de WhatsApp. O WhatsApp ele tem um problema quando você vende pelo WhatsApp, quando você não conversa com a pessoa, nem que seja uma ligação, alguma coisa, que é o ponto de quebra. O que é o ponto de quebra? Você mandou uma mensagem, pum, enviei. A pessoa ela vai visualizar. Só que como ela não está ali com você naquela hora, numa reunião, ela pode simplesmente se dar ao trabalho de ouvir o que você tem a dizer e responder depois de 5 dias. Isso se você não tiver que fazer um processo chamado follow-up com ela, que é acompanhar o processo com ela até ela comprar. Isso é chato, isso é cansativo e isso gera um gap entre você entrar em contato com o cliente e a resposta do cliente, que é uma merda.
Quando você está numa reunião com essa pessoa, ela não pode não te responder. Porque você está na reunião com ela, você tem aquele tempo exclusivo só com a pessoa e a pessoa com você. Então, se você vai conversando com ela, ela não pode simplesmente sair e ir embora. Ela vai ter que te responder. No WhatsApp, como ela não está vendo, tem gente que até desativa as visualizações ali, o visualizado, você não sabe se a pessoa viu ou não, se ela te ignorou. Na reunião é diferente. A reunião ela tem esse poder da presença. E esse poder da presença é muito importante para você conduzir o processo até levar esse lead, esse potencial cliente à venda. Então, o que eu faço hoje no meu perfil é eu capto novos seguidores para o meu perfil, ou pego os seguidores atuais que estão ali e eu converso com essas pessoas. Mas eu converso mesmo, não é uma conversa robótica, assim, é uma conversa normal. Cara, me conta aí, você está no perfil, né? Um exercício que você pode fazer hoje é pegar, por exemplo, seu celular, pega lá o seu celular, fingir que isso aqui é meu celular, pega o seu celular, vai lá nos seus seguidores, procura pessoas que engajaram com você, pessoas que comentaram no seu conteúdo, ou seguidores que estão lá, mas você nunca conversou. Vai lá na conversa, manda um áudio ou um vídeo e fala o seguinte: fala Pedro, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Cara, tô vendo meus seguidores aqui, tirando alguns inativos e achei interessante, quis trocar uma ideia. Me fala aí, você está aqui pelo conteúdo, como é que você chegou até aqui, vamos conversar. E aí você começa uma conversa humana com essa pessoa, com foco em identificar algumas coisas, né? A primeira coisa que você precisa identificar é se essa pessoa tem o problema que você resolve. Então, se ela tem o problema que você resolve, você avança essa conversa com ela de forma muito amigável e informal ali para uma etapa de urgência. Então, você precisa identificar se essa pessoa ela tem urgência para resolver aquele problema. Se ela tem urgência, você é muito sincero e transparente. Você convida ela para uma reunião onde você vai apresentar uma solução para ela. E nessa reunião você apresenta a solução para ela. Agora, imagina você fazendo isso com um conteúdo, com tráfego, que atrai pessoas todos os dias para o seu perfil, tendo possibilidade de chamá-las no direct, trocar uma ideia, conversar. Isso não é prospecção, isso é conversa. Tá? Você vai conversar, você não vai chamar pessoas que não te seguem, você não vai incomodar pessoas que não te deram a permissão ali. Você vai falar com pessoas que já engajam, que já seguem, que chegaram novas no perfil, você dá as boas-vindas. Cara, você faz uma reunião e vende para essa pessoa. Ou não também. Mas você pode também não vender no lançamento ou em outra estratégia. Então isso aqui é importantíssimo, tá? É o que eu tenho feito no meu perfil, é gerar conversas e essas conversas gerarem reuniões. E por último aqui, a gente tem um outro ponto que é interessante, que é a parte do produto. As pessoas hoje elas ainda estão naquela ideia de vender low ticket, né? Tem gente aí hoje em dia vendendo low ticket, produto de low ticket, você te ensinar a vender low ticket, mas esses produtos baratos, cara, eles são meio que um bonitinho ordinário que a gente fala. Porque parece que é muito simples você vender um produto de 37, 47, 67 reais, mas é fácil você às vezes vender quando você faz um story ali, bate tantas views e as pessoas vão lá e engajam e compram, parará, você faz lá 2, 3 mil reais. Legal, faz sentido. Mas como é que você mantém essa máquina girando? Você vai ter que botar dinheiro em tráfego. Só que esse dinheiro em tráfego é meio que um cash burn, né? Que é um termo que se usa em startup quando você tem um dinheiro para queimar. Você não necessariamente precisa ver aquele dinheiro de volta. Você quer queimar e ver o que acontece. Com tráfego, com produto low ticket, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Não faz sentido. É uma coisa que vai tirar você do eixo, que vai te trazer muito trabalho, que vai te deixar cansado e no final das contas você vai empatar o faturamento ou até ter prejuízo para talvez vender. Você já viu que já ficou confuso, já ficou chato, né, o que eu tô falando, porque é chato mesmo. Então esse negócio de vender low ticket, curso, eu não faria isso para me reestruturar ou para começar, enfim, o que você estiver fazendo. Eu focaria em produto de acompanhamento. Isso é uma coisa que eu ensino para os meus mentorados e eu quero que você aqui aprenda. Produto de acompanhamento é o quê? É você pegar uma dor que essa pessoa tem, uma dor real que ela tem, e através de um produto de acompanhamento apresentar uma nova oportunidade, uma solução diferente do que ela está acostumada a ver, e esse produto ser uma mentoria ou uma consultoria ou uma assessoria. Consultoria, faça você, ou seja, eu te passo o plano, você faz sozinho. A mentoria é faço com você, ou seja, você vai fazendo com a pessoa, junto com ela, no processo. E a assessoria é assim, eu faço por você, eu resolvo esse problema por você. Então, é geralmente uma prestação de serviços que você trabalha aqui. Então, produtos de acompanhamento, isso é muito importante. Porque as pessoas, cara, conhecimento, assim, sejamos francos, sejamos muito sinceros. O que eu estou te entregando aqui, eu poderia cobrar por esse negócio. Isso aqui é um conteúdo de altíssimo valor.
você está encontrando gratuito na internet. Você abre o ChatGPT, o Perplexity, o Gemini, o Claude, qualquer interface de IA hoje que a gente tem, você encontra qualquer conhecimento que você quiser. Por que a pessoa vai comprar um curso seu de 497, 597, se ela pode encontrar a mesma coisa basicamente no ChatGPT? O que vende de fato é a pessoa poder pegar o conhecimento que você vai ensinar, que é uma commodity, é um produto de commodity, é cana-de-açúcar, só que ter o seu cérebro alugado para poder receber direcionamentos pontuais, periódicos. É isso que faz muito sentido para a realidade do digital hoje. Então, produto de acompanhamento, mentoria, consultoria ou assessoria, que você faz pela pessoa. Maravilha? Então, esses aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para você que está achando que o digital morreu. Ele não morreu, não é hora de desistir, mas é hora de você, de fato, tomar uma atitude para fazer as coisas do jeito que elas estão hoje. A gente tem que se adaptar. Não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, a gente precisa se adaptar às mudanças de mercado e fazer aquilo de acordo com o que está acontecendo. Tá? Então, o digital ele continua funcionando. Ele não parou de funcionar. Ele continua me dando dinheiro. Eu vivo do digital há 5 anos e continuo vivendo. Então, por que eu continuo vivendo e muitas pessoas não? E muitos amigos meus também, conhecidos, mentorados, continuam vivendo. Porque a gente conseguiu se adaptar e conseguiu fazer as coisas girarem com inteligência e principalmente com leveza. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, aqui na descrição existe um link onde você vai direto para o meu comercial e lá não existe uma página de vendas aqui que você vai acessar. Se você quer receber o meu direcionamento para ajustar um desses pontos, receber um diagnóstico de fato e poder marcar uma reunião comigo ou com o meu time, para a gente poder ver a melhor opção do que a gente tem aqui no ecossistema, para poder te ajudar, se é uma consultoria, se é uma mentoria, se você vai para a Tribo, que é a nossa mentoria em grupo, não sei, mas você entra ali, conversa com o meu time e a gente vai direcionar para você qual é o melhor caminho dentro do que eu posso te ajudar para você conseguir vender todos os dias e construir de fato um sistema de conteúdo que atrai os clientes certos para o seu perfil. Se você quiser criar conteúdo no YouTube também dá para criar, mas o foco é conseguir atrair potenciais clientes, é gerar oportunidades todos os dias com conversas humanas, com reuniões e com conteúdo inteligente. Tamo junto, se você gostou, se inscreve aqui no canal, vai ser um prazer continuar te ajudando. Quer sugerir algum tema que você tem dificuldade aqui no digital? Fique à vontade também, link está na bio e estou colocando um vídeo linkado aqui para você entender um pouco mais sobre monetização de conhecimento de uma forma muito simples. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.